Rei canto e arraste. Meu irmão, você tem liberdade de adorar o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Por gentileza, abra sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. A partir do versículo 2. Eu estava a fazer que nem o outro, entre a cruz e a espada, sobre o que pregaria hoje. E o pastor convidou a gente a queima-roupa. Mas eu sempre digo que o bom soldado ele está preparado sempre. E eu vinha orando ao Senhor, pedindo para que Ele confirmasse a palavra que já estava no meu coração. E na leitura que foi feita, e na expressão do pastor aqui sobre a campanha de oração, o Senhor confirmou aquilo que Ele quer falar sobre, aquilo que Ele quer falar para a sua igreja nessa noite. Diz assim o texto, a partir do versículo 2, capítulo 4. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra. Diga, porta da palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Vocês já ouviram dizer que tem gente que tem sal naquilo que faz na igreja? E tem gente que não tem? Pronto. O apóstolo Paulo dá o conselho aqui. Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Hoje eu vim munido de uma enorme responsabilidade de falar para vocês sobre algo precioso na vida do crente, que é a oração. O Marco Júnior, no culto de missões, você vai falar sobre a oração. Meu irmão, minha irmã, não se faz missão sem antes orar. Não se prega a palavra sem antes orar. Não se louva o Senhor sem antes orar. E até se louva, até se prega, até se faz missão. Mas se você faz sem oração, se frustra. Este livro, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos Colossenses, ele tem um contexto muito interessante. A igreja de Colossenses, ela estava localizada em um vale chamado Vale do Rio Lico, junto com mais outras duas cidades, a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Ambas as três cidades foram alvos do evangelho no ministério de Paulo quando ele estava exercendo em Éfeso.
E Éfeso vocês podem ler no livro de Atos, no capítulo 19, que fala sobre um grande avivamento que recaiu sobre aquela cidade. Pessoas que vinham e reconheciam seus pecados publicamente, sem serem forçadas a nada. O lenço de Paulo começou a operar milagres, está escrito na Bíblia. A Bíblia também fala que as pessoas daquela cidade que usavam de magia negra e tinham seus livros, trouxeram todos os livros e queimaram. E todos os livros davam em torno de uma soma de 50 mil talentos, naquela época, de prata. Naquela época era muito dinheiro. Foi naquela mesma igreja que Paulo pregou lá no aerópago de Éfeso. E os homens ficaram pelo menos por 3 horas gritando, reagindo. Grande é Diana dos Efésios. Foi lá nessa igreja. Mas foi nessa igreja que o evangelho se difundiu com uma força tão grande que se tornou uma igreja forte, alvo de carta, alvo da consideração do Senhor Jesus através do apóstolo João no livro de Apocalipse, alvo também da consideração de Paulo a Timóteo quando escreveu a ele, porque o aconselhou, porque ele era pastor na igreja de Éfeso, e João também, que foi pastor na igreja de Éfeso, também teve uma grande consideração, e Deus por ele também, através do Senhor Jesus, quando a primeira carta que Jesus mandou João escrever no livro de Apocalipse, foi justamente a igreja de Éfeso. Tudo bem, um grande avivamento ocorreu naquela época na igreja de Éfeso, e vindo nessa onda, as igrejas de Laodiceia, Hierápolis e Colossos foram fundadas. Não dá para dizer que Paulo esteve presencialmente em uma dessas 3 igrejas, mas essas igrejas se sentiam abraçadas pelo ministério do apóstolo Paulo, justamente pelo fato de terem sido enviados alguns homens dentro do ministério do apóstolo Paulo naquele tempo para fundar essas igrejas. Entretanto, como toda igreja tem seus problemas, qual igreja que não tem seus problemas? Porque se não tivesse problema, já estava todo mundo no céu. A igreja de Colossenses, a igreja dos Colossenses, ela tinha um pequenino problema que Paulo teve que combater, e esse foi o motivo dele ter escrito essa carta. Mas antes eu preciso dizer para vocês quem foi o portador da carta. Foi Epáfras. E Epáfras, o Senhor Jesus falou uma vez comigo acerca de Epáfras, e o Senhor Jesus disse para mim, Epáfras é um remanescente. Aí eu disse, por que, Jesus? Porque tem pessoas dentro da igreja que não conseguem admitir o que está acontecendo dentro da própria igreja. Pessoas que fecham os olhos e não conseguem admitir que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está dando certo, que tem uma engrenagem que não está precisando de um pouquinho de mais de óleo. Aí Epáfras vem e fala para Paulo, Paulo, os irmãos de Colossenses são amorosos, é uma bênção a igreja de Colossenses, mas tem um problema na igreja de Colossenses, é que está entrando lá uma filosofia estranha, e essa filosofia é a gnóstica, é a filosofia gnóstica, que prega a subserviência dos homens à divindade e massacra totalmente a supremacia do sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. O gnosticismo ele vem como um contraponto à filosofia do reino que havia sido implantada pelo apóstolo Paulo desde a igreja de Éfeso. E o que acontece agora, meus irmãos, é que é preciso combater, mas alguém sempre se levanta para falar a verdade. Você pode dizer isso para o seu irmão? Alguém sempre se levanta para falar a verdade. Deus usou Epáfras, Jesus usou Epáfras para falar a verdade para Paulo, o que estava acontecendo, e eu não vou me admirar se nos dias de hoje Deus usar irmãos para subirem nesses púlpitos e falarem para a igreja o que a igreja está precisando ouvir. Não vou me admirar se Deus usar profetas para falar para a igreja o que a igreja está precisando ouvir, porque o que nós precisamos não é de massagem de ego, porque essa fase não é nossa, esse negócio não é nosso, o nosso negócio é seguir a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, segui-la e obedecê-la. Chega de mensagem que vai massagear o seu ego. Acaba com essa história.
Marco Júnior, que palavra pesada é essa? Não, não é palavra pesada não. É porque as pessoas deixam de pregar a verdade hoje em dia. Aí quando a gente fala a verdade, o povo fica assustado. Irmão Mastroianno, as pessoas pararam de aceitar a verdade. Elas são intolerantes com a verdade, mas são tolerantes com o pecado. Irmão Marco Júnior, irmãozinho pecou. Mas o irmãozinho que pecou precisa se ajeitar, porque se ele não se ajeitar, ele não vai para o céu. Irmão Marco Júnior, a irmã falou lá de mim, mas deixa ela lá. Não, irmão, Deus é quem vai ter com ela. Irmão Marco Júnior, e se eu tenho um problema com alguém, vá lá, peça perdão. Irmão Marco Júnior, e se eu tenho um problema com a pessoa que está regendo meu conjunto, meu irmão, se submeta. A submissão é um negócio muito bonito no reino. Não adianta você saber muito e não ser submisso, porque se você é submisso, olha, aqueles que servem bem, servir. Paulo falou isso para Timóteo: aqueles que servem bem adquirirão para si uma boa posição e muita confiança. Sabe qual é o nosso problema hoje? Estamos requerendo muito e servindo pouco. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja quer muito conforto, mas ninguém tem mais aquele ímpeto de dobrar o joelho de madrugada e pedir para Deus fazer. Irmão Marco Júnior, por que não acontece mais um milagre como acontecia antigamente? Irmão, o problema não está em Deus, está em nós. Deus não deixou de fazer milagres. Me ajude, meu filho, você é abençoado. Deus não deixou de fazer milagres, nós é que deixamos de orar. Porque se nós orássemos, a gente ia ver cego vendo, a gente ia ver paralítico andando, morto ressuscitando. Mas por que isso não acontece, Marco Júnior? Falta oração. Eu estava falando para um pastor quando a gente estava chegando: pastor, é a triste realidade da igreja. 70% das pessoas que vêm para a igreja vêm por obrigação. 30% das pessoas que vêm para a igreja, que vêm por conta própria, elas vêm, mas não são crentes de verdade. Sobra 5%. Esse é o remanescente. E essa carta do apóstolo Paulo foi motivada pelo clamor de um remanescente que entendeu que o evangelho de Cristo estava sendo deturpado, que o sacrifício de Cristo estava sendo desacreditado, que o fato do Senhor Jesus ser o mediador entre Deus e os homens estava sendo totalmente esquecido e execrado. Mas Epáfras se levanta como um mediador da verdade. Até Paulo diz: Paulo, está acontecendo isso e a gente precisa resolver. E Paulo prontamente começou a escrever. Ele vai começar a escrever a carta aos Colossenses, e ele começa a falar de supremacia do sacrifício de Cristo. Ele fala de um Cristo que venceu, que ressuscitou, que tem poder sobre a morte, sobre o pecado. Ele fala sobre um Cristo que pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nosso Cristo não é um garçom, Ele é o patrão. Tu pode dizer isso para o teu irmão: Jesus não é garçom, Jesus é patrão. Então obedeça. Qual foi a primeira ordem de Jesus depois que ele foi, antes dele ser assunto aos céus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí tem um detalhe: quem crê e for batizado será, e quem não crê será. É céu ou inferno, meu irmão. A decisão é sua. Não, Marco Júnior, eu não escuto mais ninguém falar isso na igreja. Pode estar escutando agora. É céu ou inferno, a decisão é sua, a escolha é sua. Se cair para o céu, seja santo. Se cair para o inferno, continue sendo sujo. Ou você se ajeita ou você vai para o inferno.
Mas se você quiser ir para o céu, viva uma vida de santidade em toda a sua maneira de viver. Sirva o Senhor com alegria, se apresente a Ele com cântico, traga um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, que é o vosso culto racional. E melhor, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Remanto raias. Paulo começa a falar tudo isso, começa a falar sobre Cristo. É a carta mais bonita em termos de cristologia que Paulo escreve, é a carta aos Colossenses. Toda a extensão da carta aos Colossenses é falando sobre Cristo. Mas quando ele chega no capítulo 4, ele manda um recado para os Colossenses. Primeiro recado, e eu quero deixar esse recado que Paulo deixou aos Colossenses para essa igreja aqui: perseverai em oração. Um dia desses, uma irmã veio falar comigo, irmão Mastroiano. Eu achei interessante a irmã. Ela chegou para mim e disse: ô irmão Marco Júnior, diga, irmã, homem, a gente está numa complicação tão grande nesses últimos dias, a gente está muito no raso. Aí eu olhei assim para a irmã, eu disse: só se for a senhora. Aceito não, meu irmão. Sabe para mim dizer que eu estou no raso? Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Quem ora nunca fica no raso. Quer ir para o profundo, quer ir lá para onde o Senhor Jesus vai fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais na tua vida, se aprofunda na oração, meu irmão. Ora para teu irmão e diz: começa a orar, que você vai se aprofundar. Agora, se você parar de orar, vai ficar no raso. Vidas vazias de oração, guarde isso, promovem movimentos vazios de Deus. Não adianta o cara chegar aqui, adianta não. Tá todo desmantelado lá fora e quer chegar aqui e botar fogo na igreja. Conversa é essa? Uma vida de oração, meu irmão, nos leva ao genuíno sobrenatural. Porque quem não tem vida de oração fica só na superficialidade. Eu não acredito. Olha, tem um bocado de gente que faz live aí, Jesus, me perdoe, mas tem um bocado de gente que faz live aí todo dia. Meu irmão, posso tirar o microfone aqui, pastor? Tem um bocado de gente que faz live todo dia e eu me assusto. É revelação igual a metralhadora, meu irmão. Nunca se viu na história da igreja de Cristo um tempo em que o povo vive de revelação. Tem gente até que vai para a casa da irmã no ciclo de oração para escutar. Me perdoa as irmãs do ciclo de oração, eu sei que as irmãs são sérias, mas tem gente que vai para a casa dessas irmãs só para escutar isso. E se for Deus quem manda, ele fala. Ele fala na hora. E não precisa nem ir na casa da irmã. Basta você dobrar seu joelho no quarto, que ele vai falar com você. A vida de oração nos leva a viver a palavra de forma genuína. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Sabe por que a gente parou de orar? Porque a gente se acomodou com os grandes movimentos. Todo mundo se acomodou.
a gente que é jovem, eu que sou jovem, tenho 25 anos de idade, eu não peguei aquele grande avivamento que veio da década de 90, eu nasci em 90, 95, mas eu não peguei aquele grande avivamento em consciência. Eu só sei do que acontecia. As pessoas eram crentes, ninguém se preocupava com as coisas da terra, todo mundo só olhava para o céu. Ninguém se preocupava quando tinha que casar, todo mundo só se preocupava com o céu e encontrar Jesus. Ninguém se preocupava em ganhar dinheiro, todo mundo se preocupava em ir para o céu. Mas onde é que nós erramos? Erramos quando paramos de orar. E uma angústia toma de conta da minha alma. Sempre que eu entro numa igreja, que eu sinto que a igreja não ora, porque eu sinto que Deus quer fazer, eu sinto que o Espírito Santo quer operar, mas a própria igreja cria barreira. Não é o céu que dá de bronze, é a igreja que cria barreira, por falta de oração. Quando você vive a oração, você vive uma vida de oração, você começa a viver a palavra. Aí a palavra, ela tem um tempero. E o tempero da palavra, olha para o teu irmão e diz: o tempero da palavra. Diz forte, irmão: o tempero da palavra é a oração. Você não deu glória a Deus ainda? Não vou dizer não para você dar glória a Deus. Diz para o teu irmão: o tempero da palavra é a oração. Uma igreja que ora não se confunde. Uma igreja que ora glorifica. Uma igreja que ora adora. Uma igreja que ora ganha almas para o reino. As pessoas querem pregar muitos milagres de Jesus hoje, mas se esquece que o primeiro milagre que Jesus faz é aqui dentro. Eu vejo muitos pregadores hoje, gente que vem na igreja, e eu não faço quórum contra, que a palavra de Deus em sua totalidade, ela precisa ser ministrada e pregada. Mas tem pessoas que se atribuem da palavra de Deus para emocionar as pessoas. E é através desse texto de Colossenses que Paulo estava combatendo isso aqui, ó. Vãs filosofias. É gente que chega hoje no Facebook, no Instagram, e diz: você é o centro de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. É um herege que disse isso. Bocado de gente foi ouvir ele sexta-feira. E aqui, ele estava aqui. Bocado de gente foi ouvir esse homem. E eu fico tentando entender onde é que você encontra base na Bíblia para esse tipo de discurso. Existem muitos pregadores que pregam hoje. Não vou dizer a classe desses pregadores, porque tem pessoas sérias que usam desse atributo de maneira séria, e há de se respeitar. Mas tem pessoas que usam isso de maneira errada. Aí dizem que o ser humano tem um vazio na alma, mas é como um gigante que está dentro dele e que precisa se levantar, e só ele consegue levantar. Aliás, ele nem diz que você tem um vazio, ele diz que você tem um gigante dentro de si que está adormecido. Enquanto isso, a palavra diz, sabe o que, pastor? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Olhe, tem um vazio dentro da alma do ser humano. Ele não tem nada, nós não temos nada, meus irmãos. Mas tem algo que preenche o coração do ser humano, que nenhum tesouro dessa terra é capaz de comprar, que é a presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus é o que preenche o vazio do ser humano. Mas é através da oração que nós conseguimos entender tudo isso. Porque Paulo fala perseverai na oração, porque ele faz uma defesa. Olha, presta atenção, ele usa dos atributos intelectuais dele para fazer uma defesa da fé. Ele faz na carta aos Colossenses uma defesa da sua fé, no que ele crê e no que a igreja aos Colossenses precisa crer também. Mas quando ele fala sobre oração, ele está dizendo só uma coisinha simples: esta fé precisa da oração. Porque a fé só é executada nas nossas vidas quando nós exercitamos o contato com aquele que nós cremos. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos no Espírito Santo, se nós cremos no nosso Criador, que é o Senhor que fez os céus e a terra, precisamos estar em constante contato. Tem um hino da harpa que diz assim: meu filho, me dê um sol maior aí. Queres neste mundo ser um vencedor? Cante. Queres tu Queres ser alegre? Queres ser a qual? Faz o que, irmão? Aí o refrão diz o que? Guarda-o. E a nuvem? E a nuvem do mal não. E pela senda. Como a gente caminha? Olha para o crente de guarda o contato, meu irmão. Ora mais, jejua mais, se consagra mais. Dobra teu joelho de madrugada, meu irmão. Rala esse joelho que Deus lhe deu e começa a interceder por tua casa, por tua vida, por tua família, pelos missionários que estão lá nos outros países, sacrificando as próprias vidas pelo Evangelho de Cristo. Eu vou em 5 minutos terminar esta mensagem. Vamos ver se a igreja lembra. Eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o quê? Existem 3 pilares, pelo menos 3, não são só esses, mas existem pelo menos 3 pilares para a oração. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:6. Rapidinho. Hebreus 11:6. Tem algum irmão de voz boa para levantar e ficar de pé e falar bem alto? Sim. Você sabe qual é o primeiro pilar da oração? É a fé. Porque sem fé não tem como a gente se aproximar dele.
Porque se a gente tem fé, a gente crê que Ele existe, que Ele recompensa. Quem tem fé precisa crer que Ele existe. E precisa entender que ao passo que nós vivemos uma vida de conformidade com a palavra dEle, Ele nos recompensa no seu tempo. E a intimidade que é gerada através da fé exige obediência. Saul recebeu a palavra de Samuel. Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, Samuel estava dizendo para Saul: Saul, é melhor você fazer o que o protocolo de Deus manda, do que você querer fazer as coisas pela sua vontade achando que vai dar certo. Porque quem tem uma vida de oração tem fé no Deus que serve, e serve a um Deus que é padronizado e organizado. Deus não é desorganizado. Não adianta você ir na frente de Deus, que Deus não vai dar esse gostinho para você, de você dizer lá na frente: eu consegui, eu posso, eu faço acontecer, as coisas só dão certo comigo na frente. Não! Deus não dá a glória dele a ninguém. Qual o primeiro pilar da oração? Primeiro pilar da oração é a fé. Primeiro pilar da oração é a segundo pilar da oração, 1 João capítulo 5, versículo 4. Abra sua Bíblia. Outro irmão agora da voz boa. 1 João 5, 4. Perdão, 5, 14. Alguém pode se levantar e ler, por favor? Esta é a confiança que temos nele. Se temos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você sabe qual é o segundo pilar da oração? Confiança. Porque não adianta eu orar se eu não confio. Porque quem espera confia, e quem espera ora também. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu. Mas antes de Ele ouvir, Ele precisa saber se você confia no tempo dEle. Porque a oração é uma relação de confiança com aquele que você está orando. Você ora e espera Ele fazer do jeito que Ele quer. Não adianta você orar pedindo para Deus fazer hoje, porque Ele não vai fazer hoje. Ele não vai dar o gosto de você dizer lá no público da igreja: rapaz, eu orei e Deus fez no mesmo dia, rapaz. Como se Deus fosse empregado. Diga mais uma vez para o seu irmão: Deus não é garçom. Diga, meu filho: Deus não é garçom. Deus é patrão. Quando Ele quer fazer, Ele faz, meu irmão. Se Ele não quiser fazer, Marco Júnior, o que importa é o que Ele faz ou o que Ele é. Porque se Ele é, eu não me importo se Ele vai fazer ou não, eu já sei que Ele é. Eu não preciso de garantia dEle para dizer: ah, Deus é porque Ele fez isso. Não, eu preciso entender que Ele é antes dEle fazer. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus era antes da terra existir. Deus não é porque a terra existia. Deus era, e por isso a terra existe. Ah, rapaz. Deus é antes das suas petições, e Deus vai continuar sendo depois delas também. Mesmo que elas não se realizem no tempo que você quer, Ele vai continuar sendo Deus, quer você queira ou não. Ele é Deus. Terceiro pilar.
Romanos 12 e 11. Vamos só recapitular aqui. O primeiro pilar da oração é o segundo pilar da oração é Ok, vocês estão afiados demais, Jesus Cristo. Coisa boa. Romanos 12 e 11. Quero fazer uma oração por todos vocês daqui a pouco, mas eu preciso que alguém leia este último versículo. Romanos 12 e 11. Alguém pode ler, por gentileza? Sim. Peraí. Fala bem alto isso. Sede o quê? Sim. Sede? Diga de novo. Sede o quê? Fervorosos. Em quê? No Espírito. Pronto. É só até aí, meu filho. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabe qual é que está faltando na igreja hoje? Vou até fechar a Bíblia agora. Fervor. E fervor não é só você dar glória à torta e à direita na igreja, não. Sabe o que é fervor? É persistir. Fervor é persistir. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem que ser fervoroso na pregação, na oração, no louvor. Tem que ser fervoroso na liderança do departamento. Tem que ser fervoroso sendo pastor. Tem que ser fervoroso sendo dirigente de oração. Tem que ser fervoroso sendo regente de conjunto. Tem que ser fervoroso, porque o fervor é o poder da oração. E é o poder que permanece nos nossos corações. É o fervor que faz a igreja ter a certeza de que um dia Jesus voltará para nos buscar. Fique de pé, por gentileza, com a autorização do pastor. Há alguém aqui que não é evangélico? Se tem, por gentileza, levante a mão. Você não é evangélico ou está afastado? Oi? Nunca fui? Oi? Nunca aceitou? Você já foi crente ou não? Não, né? Você ouviu bem sobre o Jesus que eu falei aqui hoje, né? Você sabe que esse lugar que você está é o melhor lugar da terra. E você sabe que se você aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, Ele vai ser suficiente na sua vida. Quer entregar sua vida para Ele nessa noite? Ele te chama. Firmar um pacto com Ele. Você vê todo esse povo aqui alegre e feliz. Sabe por quê? Porque essa igreja glorifica? É porque essa igreja crê, tem fé. É porque essa igreja confia no Deus que serve. É porque essa igreja é fervorosa. E se você quiser tê-lo na sua vida, para mudar a sua maneira de viver, e para que coisas que nunca aconteceram na sua vida comecem a acontecer, você precisa entregar a sua vida a Ele. E eu quero fazer esse convite para você nessa noite. Entrega a tua vida a Jesus. Formule um pacto com Ele. Ele te chama. Venha. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Alguém... O irmão Mastroiano, a senhora líder do Betel aqui, né? A senhora líder do Betel aqui? Faça esse convite mais de perto lá, por gentileza. Se tiver com vergonha de vir aqui na frente, não tem problema não, meu filho. Não tem problema.